Bom dia, igreja. Bom dia. Graça e paz de Jesus. Um prazer em revê-los. Que bom que você está aqui essa manhã. Aos amigos do canal Rosativo também, seja muito bem-vindo. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você nessa manhã de sábado, que é 8 de novembro de 2025. O ano está finalizando e nós estamos aqui pela graça e a misericórdia de Deus. Quero agradecer a Renata pelas mensagens cantadas até aqui. Que Deus continue abençoando ela e a família também. Hoje eu quero falar sobre servir com amor e compromisso. É o tema que está na tela. Mas antes de iniciarmos o estudo da palavra do nosso Deus nessa manhã, convido a igreja da forma que você está. Vamos conversar com Deus mais uma vez através da oração. Cubra suas fontes, ore comigo. Santo Deus, muito obrigado ao Senhor por estarmos nesta manhã aqui no teu santo templo, na tua casa de oração. Obrigado, Deus, pelo dia, obrigado pela semana e obrigado pela vida e pela saúde e pela presença de cada filha e filho do Senhor aqui essa manhã. Que o teu bom Espírito, ó Pai, ilumine a nossa mente, o nosso coração, na compreensão da tua santa palavra. Perdoa cada um de nós, fortaleça a nossa fé, que o teu Espírito Santo dirige o nosso espaço e que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos ajude a viver e praticar a tua santa palavra. Nos abençoe e nos guarde hoje e sempre, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Muito bem. Vamos falar um pouquinho aqui sobre servir com amor e compromisso. O que isso tem a ver conosco? Vamos entender. Porque quando se fala de servir, como a última mensagem que a Renata cantou aqui, pedindo a Deus que nos sara, que Deus nos cure e que Deus transforme o que? A nossa vida. Se vocês observarem, aqui vem a pergunta: qual é a definição de uma ação social? Ação social é qualquer conduta humana que possui um sentido subjetivo para quem a realiza e orientada para o outro. Então, a ação social é para a ajuda de alguém. E quando você se desprende a fazer isso, você vai deixando o eu por terra. Você vai deixando o orgulho de lado. A gente vai praticando o que é a palavra de Deus. Agora, o interessante é que, se você olhar no Gênesis, você pode abrir a Bíblia aí, mas não vou ler. No capítulo 1 e no capítulo 2, aponta que o princípio do cuidado mútuo e a responsabilidade social. A narrativa da criação estabelece que todos os seres humanos são criados o quê? A imagem de Deus, capítulo 1, verso 27, Gênesis. E receberam a responsabilidade de cuidar da criação. Gênesis 2, verso 15, cuidar um dos outros. Quem aqui tem animais em casa? Gato, cachorro, todo mundo tem, né? É muito comum, passarinho, papagaio, né? Calopsita, assim por diante. Mas, quando eu cheguei aqui no bairro hoje, pela manhã, dois cachorros saíram daquela rua do meio, abaixo do ponto, e eu chamei: vem cá, Totó. Aí veio ali, nós ficamos conversando um com o outro. É interessante, os animais são sinceros, fazem amizade rápido com a gente. E quando um cachorro está tranquilo com você, ele chega, brinca com você. Mas quando o cachorro coloca o rabinho entre as pernas, não chega perto, que ele pode avançar. Isso eu já percebi isso. Então, eles andaram brincando comigo, vieram cuspindo até quase a esquina aqui, depois entraram no portão e foram para casa. Mas o cuidado que nós devemos ter, tanto com os animais quanto com os seres humanos. E Deus deu essa ordem para Adão e Eva lá no começo, em Gênesis 2, verso 15. E aqui, no capítulo 4 de Gênesis, aí vem a história de Caim e Abel, que você já conhece. Aqui também aborda a questão da responsabilidade pelo próximo. Quando Deus perguntou para Caim: cadê o seu irmão? O que ele disse? Eu não sou tutor e nem guardador do meu irmão. Ou seja, ele não demonstrou interesse em cuidar e ajudar o seu irmão.
E ali mostrou o quê? O orgulho dele, a autossuficiência. Mas aqui mostra claramente que isso é uma questão da Bíblia. Ela responde afirmamente que nós devemos cuidar do próximo. Agora, quem é o seu próximo? Pode ser o seu vizinho, pode ser o seu colega de trabalho, um desconhecido, alguém que mora na rua, alguém da igreja. Então, esse é o seu próximo. E aqui no capítulo 18, 19 de Gênesis, vem a intercessão de Abraão para Sodoma e Gomorra. Aqui ele mostrou que a preocupação da justiça social, o bem-estar dos habitantes da cidade, inclusive dos mais vulneráveis. Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. E no final, a gente sabe que foram salvas poucas pessoas. Hoje também nós devemos ser intercessores ou intercessoras pelas pessoas, orando pelos outros. Eu não sei se vocês viram recentemente uma reportagem mostrando em um hospital público de que um grupo de pessoas receberam oração por curados. Vocês viram essa notícia? Agora, muito bem, a irmã ali assistiu e viu que ali não falava nada de igreja, mas apenas falava o quê? Da oração. Então veja a importância de ser um intercessor ou uma intercessora. E assim nós podemos fazer o mesmo também. Um pouco mais aqui no capítulo 41 de Gênesis até o capítulo 47, conta a história de José do Egito, que todo mundo já sabe. Ele teve uma estratégia para ali arrecadar alimentos, de forma que serviu não só para o Egito, mas para as cidades vizinhas. Então ele foi um estrategista, ele teve um plano, ele teve uma gestão muito boa, que ele conseguiu, ali manter comida num período de fome severa. Isso é uma forma também de fazer uma ação social, de servir. E aqui, quando a gente avança um pouco mais, é demonstrado no livro de Gênesis os cuidados da justiça e também da solidariedade. Dentro da narrativa, em vez de manual de instruções formal, esses princípios mostram a ética social em toda a Bíblia. Jesus, quando veio do céu para a terra, ele veio para ser servido ou ele veio para servir? O que vocês acham? Ele veio para servir. Então, às vezes, a gente observa que, tanto para as pessoas mais simples, quanto aqueles que têm mais recurso, acaba que as pessoas elas querem o quê? Querem servir ou ser servida. Na maioria das vezes querem ser servidas, mas não servir. Mas nós estamos aqui para fazer como Jesus fez, como ele fazia, servir as pessoas. Quando vamos para o livro do Êxodo, do capítulo 21 a 23, fala também da ação social. No capítulo 21, versos 1 a 11, eu não vou ler, você pode anotar para você ler em casa, fala das leis sobre a escravidão e servos. Lendo esses 3 capítulos aqui, não vou ler aqui com vocês, para a gente ganhar tempo, mas fala claramente da lei da escravidão dos servos, que após um certo tempo teria liberdade se ele quisesse ir embora, ou se ele quisesse ficar, tem que perfurar a sua orelha. Era um costume da época. Hoje jamais não temos mais essa questão de escravidão, que ela foi abolida no período de 1800 e pouco. Mas o fato é que hoje temos a liberdade de expressão. Agora eu pergunto, tudo que nós falamos sem estar por detrás das câmeras, podemos falar? Não. Mas podemos expressar nossa liberdade de ir e vir. E isso é importante. Avançando um pouco mais agora, ainda dentro do capítulo 21 do Êxodo, diz que o assunto é fantástico, porque mostra as principais seções, aborda a responsabilidade social no livro do Êxodo. E aqui fala da justiça e proteção aos vulneráveis. Capítulo 22, versos 21 a 27. Contém mandamentos específicos para contratar estrangeiros, viúvas e órfãos, proibindo a opressão e a exploração. Lembre-se que nunca foi plano de Deus que o povo de Israel fosse explorado. Eles deveriam viver em liberdade como um povo principal para a
condenação do mundo, mas a sequência de não obedecer a Deus e seguir outros deuses acabou levando eles a ser escravos durante um certo tempo. Então, eles viviam na opressão e na exploração dos egípcios em cima dos judeus. Mais adiante, Deus os libertou. Avançando um pouco mais aqui, no capítulo 22, 16 a 31 do livro do Êxodo, fala da responsabilidade social e da propriedade. Inclui leis sobre restituição em caso de roubo, danos à propriedade alheia, promovendo a responsabilidade individual ou coletiva. Avançando um pouco mais aqui, no capítulo 23, 1 a 9, também fala sobre a justiça. Orienta que o juiz deve ter o quê? Uma justiça de igual para todos, entre rico e pobre. Pergunto para a igreja: como que está hoje a nossa justiça? É nota 10 ou nota 0? Nota 0. Porque a gente vê, infelizmente, que não está justa da forma que deve ser. Não vamos ter detalhes, mas todo mundo já sabe. Mas aqui está no livro do Êxodo, capítulo 23, versos 1 a 9, declara claramente que os juízes não devem agir de forma de impassibilidade, ou para o rico ou para o pobre, mas deve agir de forma justa. E aí, no capítulo 23, versículo 10 ao 11, fala também do descanso do sábado da terra, do ano sabático, permitindo que ela crescesse e o que sobrasse servisse para os povos e também para os animais selvagens. Livro do Êxodo, capítulo 23, verso 10, verso 11. E aqui nós vemos que isso é uma forma de todas as pessoas terem o alimento para se sustentar e para se manter. Pergunto para a igreja: qual dói mais? Uma pessoa com fome ou uma pessoa que está de estômago cheio? O que vocês dizem? Uma pessoa com fome. Quer mexer com o povo, mexe com a barriga. Porque a fome deixa a pessoa desnorteada. Esses dias atrás estava andando na saúde, era na Vila Mariana, e um senhor, era à noite, ele se curvou ali mexendo em umas latas de lixo. Aí um senhor saiu do lado e eu parei e pensei assim, e tinha outras pessoas vindo atrás. Olha, a carteira aqui não é recomendável. Dica de segurança para você que é no dia a dia aí: nunca abra a carteira na rua e nunca ande com o celular, às vezes na mão, sem ficar olhando o que vem dos seus lados. Tome muito cuidado com isso. Aí um senhor rapidamente veio e deu algo de comer para aquele senhor. Isso a gente vê no dia a dia. Está crescendo cada vez mais pessoas que estão vivendo na rua, sem comida, sem água e sem rumo e sem direção. Bom, quando a gente avança um pouco mais aqui, gostaria que você abrisse sua Bíblia, Mateus 25, versos 35 a 40. Nossa primeira citação dessa manhã. É um texto conhecido porque Mateus 25, a primeira parte, fala das 10 virgens, fala da parábola dos talentos e fala sobre o grande julgamento, que vai dos versos 31 até o verso 46. Mas vamos ler dos versos 35 a 40, onde fala claramente a questão que Jesus pede para nós servirmos as pessoas. Mateus 25, 35 a 40 diz assim: porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro, me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo, me visitaste, preso, fosse me ver. Verso 37. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e demos de comer, e com sede demos de beber? Verso 38. E quando te vemos forasteiro e te hospedamos, e quando estava nu e vestimos o Senhor? Verso 39. E quando te vimos enfermo ou preso, fomos visitar? Verso 40. O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então nota, igreja, que aqui Jesus fala do cuidado com quem? Com os necessitados.
Você conhece alguém dessa igreja que está necessitado? Só levanta a mão, não precisa falar. Você conhece alguém dessa igreja que está necessitado de alguma coisa? Conhece? Talvez tenha, mas você não sabe. Mas aqui fala mais, ó. Dá de comer aos famintos, dá de beber ao sedento, acolher estrangeiro, vestir os nus, cuidar dos doentes, visitar os presos. Nessa parte aqui, cuidar dos estrangeiros, é claro que hoje nós estamos numa configuração que é muito complexo você colocar qualquer pessoa na sua casa. Você tem que investigar, saber a procedência. Uma senhora que colocou alguém dentro da casa dela, infelizmente essa pessoa acabou matando ela. Porque ela quis ajudar, mas a pessoa estava com outra intenção. Isso você vai avaliar cada caso por caso. Mas a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina, nós devemos ter cuidado com as pessoas. A palavra de Jesus, ele tinha isso. Jesus se misturava, se granjeava com as pessoas, ganhava sua confiança. Depois ele falava: filho, filha, segue, o meu reino não é aqui. E aqui os justos questionam. Ao ouvirem a declaração, os que foram justos perguntaram a Jesus: quando praticaram essas ações? Pois não lembro de tê-los servido diretamente dessa forma. Então Jesus vai perguntar: você deu de comer para aquela pessoa? Você vestiu aquela pessoa? Você ajudou aquela pessoa? Sabe quantas vezes que eu já ouvi frases assim? Quando a pessoa passa por dificuldade, alguém chega lá nas costas: ó, estou orando por você. Pergunto para a igreja: isso ajuda? Isso talvez poderá naquele momento trazer mais ansiedade para a pessoa, porque a pessoa de repente ela está esperando de você uma ação, esperando de você algo que você possa ajudar aquela pessoa. Uma outra coisa: entre as pessoas que têm mais recurso e as que têm menos recurso, quem ajuda mais? Percebeu? Às vezes aquele que tem mais recurso, ele recua para não ajudar aquele que precisa. Eu já convivi com pessoas no dia a dia que tinham recursos, e quando eu ia visitar ou conversar com essas pessoas, elas ficavam um pouco meio assim receosas, e achando que eu ia pedir alguma coisa. Eu não estou pedindo nada a você. Eu me lembro uma vez, estava numa igreja, não vou falar que é região nossa, mas bem próximo de nós aqui, perto de uma estação de metrô, e eu era o obreiro dessa igreja. E é uma igreja que tem muito recurso, gente de alto nível que frequenta lá. E aí uma pessoa chegou para mim e falou assim: Daniel, você quer o que dessa igreja? Você quer algum dinheiro, quer uma cesta básica? Eu falei assim: irmão, você está bem? Você está saudável? Porque eu sou obreiro da associação. Eu trabalho com a associação, então eu recebo, então não pedi nada da igreja aqui. E aquilo ele ficou da recuada. E depois, mais adiante, alguém me explicou que ele faltava ainda algumas coisinhas no cérebro dele lá, que ele fazia isso com todo mundo. Mas não deu muita importância e eu deixei de lado. Agora, pai, eu penso, dizer que agora se você chegar numa igreja como Moema da Vida, Alphaville, Brooklyn, talvez a igreja que temos aqui 2.000 metros, como chama aqui, posso para vocês? Pós-monasco ali, vou chegar lá agora, vou pedir recurso. Não é assim. Quando alguém quer ajudar, ele se disponibiliza e ajuda de forma o quê? Voluntária, com o coração aberto. E às vezes, a pessoa que tem menos recurso, ela ajuda com mais tranquilidade, com mais amor. É como alguém fazer um almoço com muito carinho e convidar você para almoçar, e você percebe que aquela comida foi feita com muito amor, diferente daquele que te convida para convidar. Dá para entender? É como alguém doar um presente para você. Pode ser até uma caneta, mas você sente que a pessoa doou para você aquilo com muita alegria, com muita satisfação. Por isso que nós devemos aqui, fazer como Jesus fez, ser amigo de todos.
Avançando um pouco mais, Jesus falou: em verdade eu digo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Isso significa que o serviço aos necessitados, visto como um serviço direto a Ele. Além do mais, Jesus estava aqui para servir. Ele curou, Ele alimentou, Ele pregou, mas Jesus fez mais milagres do que em si Ele curou as pessoas. Agora, qual é o milagre que nós hoje precisamos na nossa vida? Porque eu e você devemos desprender das coisas. Pergunta para a igreja: você conhece pessoas que têm recurso? Não se conhece? Pessoas que têm recurso? Agora, será que essas pessoas que são cristãs ou não cristãs, que têm esses recursos, se elas se apegarem aos seus bens materiais, será que isso vai trazer benefício para a sua vida? O que vocês acham? Será que a pessoa que pegar os seus bens materiais vai trazer algum benefício para a sua vida? Obviamente que não. Portanto, nós precisamos entender que nós precisamos de quem? Do Senhor Jesus em nossa vida. Ele falou claramente que Ele é o quê? Ele é o bom pastor. É Ele que vai voltar para buscar a mim, para buscar a você. E quando a gente olha para tudo isso, a gente vê que o que motiva a fazer isso é o quê? É o amor. Sem o amor, não consegue fazer as coisas para Deus. Portanto, igreja, quando a gente fizer isso, a gente entende que esse mundo, ele precisa de cuidados. E eu e você fomos chamados para esse cuidado. Me acompanhe novamente em Mateus 25, versos 35 e 36. Porque tive fome, me deste comer. Tive sede, me deste beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo, me visitaste. Preso, você foi me ver. Quem aqui já foi visitar alguém em cadeia? Pois bem, eu tenho um amigo missionário que ele é uma pessoa preparada para essa área. Eu nunca fui, embora já fui convidado, mas não tive oportunidade de ir. As pessoas contam que para ir, para visitar as pessoas nesse contexto, não é muito agradável. Não sei se agora mudou a forma de revista e tal, mas a pessoa tinha que ficar sem nada para ser revistada e depois passar por tudo aquilo. Mas porém a gente analisa que quando acontece alguma coisa, quando querem fazer alguma coisa de errado, sempre dá um jeito e acaba passando as coisas por ali. Identificando diversas formas, necessidade ao nosso redor, Jesus chama nós para agir em respostas a essas necessidades. E qual é a motivação? É o amor. Se não for amor, não motiva você a fazer nada para Deus nem para o próximo. A relação entre o amor e o serviço é o compromisso de amar o próximo e impulsa ao serviço social. Portanto, o reconhecimento divino, entendendo que servir aos outros é servir a Jesus. Haverá recompensa divina para aquele que pratica o serviço do amor. Quando doamos alimentos, damos dinheiro para o irmão da igreja, compramos um remédio, ajudar o necessitado, dando alimento, estamos fazendo a obra do Senhor. Então, cada um de vocês aqui pode contribuir dentro das suas possibilidades. Você não precisa fazer além daquilo que você não faça, mas aquilo que estiver ao seu alcance. Devemos ter o discernimento, porque Deus ele está pronto a ajudar a cada um de nós. Quer ver uma dádiva muito boa que Jesus fez? O que ele fez? Ele deixou a glória do céu para vir a essa terra. E aqui ele veio para morrer e crescer e estar à nossa disposição. Porém, quando nós analisarmos um pouquinho, a gente vê que há lugares que as pessoas não têm água.
Quantos aqui já teve a oportunidade de ver alguma coisa, alguma matéria de Moçambique, África? Quem não assistiu aqui? Pois bem, eu nunca tive a oportunidade de ir na África, embora em 2017, o pastor nosso, que é o nosso líder, levou outras pessoas, não levou a gente, mas a gente ia conhecer um pouco da África, lá no leste ali. Mas Moçambique, as pessoas, elas têm uma batalha para tentar conseguir água. Às vezes, eles vão na madrugada para garantir apenas um balde de água. E quando chove, recolhe aquela água para o uso próprio. Alimento, piorou. Então, toda a África sofre de uma forma geral, porque as pessoas que moram nas áreas periféricas, ou talvez um pouco quase próximo da cidade, das capitais, sofrem com isso. Mas quem mora na capital tem a água, tem um alimento mais fácil. Mas quem mora nas áreas ao redor tem dificuldade de encontrar água e encontrar alimento. Então, já devemos agradecer a Deus pelo alimento que temos em casa. Pode ser um arroz, um feijão com um ovo por cima, mas agradece a Deus porque é o alimento que Deus está dando para você também. Vamos ver um pouquinho mais dentro da palavra de Deus, livro de Lucas capítulo 10. Abra sua Bíblia por gentileza agora, Lucas capítulo 10, versos 25 até o 37. A história do bom samaritano. Não vamos ler todos os versos, vamos ler apenas os versos 30 a 37. Lucas capítulo 10, versos 30 a 37. Lucas capítulo 10. O capítulo 10 de Lucas, você sabe que tem muita coisa interessante aqui, né? Fala a respeito da missão dos 70, fala também do regresso dos 70, fala de Jesus como o Salvador dos humildes, e agora vem a história do bom samaritano. Verso 25 em diante, até o 30, alguns homens daquela época tentaram pegar Jesus num ponto para dizer o seguinte: olha, como é que esse negócio do Senhor se misturar com prostitutas, com ladrões, com salteadores, com pessoas que não têm nenhum valor para a sociedade da época, o Senhor se mistura. Então, como que fica aí? Verso 25 diz assim, ó: eis que certo homem, doutor da lei, ou intérprete, como em algumas versões bíblicas, levantou-se com o intuito para pôr Jesus a prova e perguntou: mestre, que eu faço para herdar a vida eterna? Uma pergunta que ele fez. Jesus responde no verso 26: está escrito, como interpretas a lei? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Pronto. Então Jesus falou: você ama a Deus e ama ao próximo. Agora pergunta, igreja: tem sido fácil amar ao próximo? O que vocês acham? Por isso que às vezes as pessoas valorizam mais um cachorrinho, um gato, ou seja, um pássaro, do que um ser humano. Mas devemos amar o próximo como a nós mesmos. Mesmo que o próximo seja insuportável, difícil, mas devemos amá-lo. Me acompanha agora nos versos 30 a 37 de Lucas capítulo 10. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descido de Jerusalém para Jericó veio a cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo que roubaram, e lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se e deixando ele semi-morto. Verso 31. Casualmente descia o sacerdote por aquele mesmo caminho, vendo passou de lado, semelhante a um levita descia por aquele mesmo lugar, e vendo passou também de longe, de lado. Agora, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto, vendo, compadeceu-se dele. Chegando ele, pesou-lhe os ferimentos, aplicou-lhe óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. Verso 35. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou para o hospedeiro, dizendo:
cuida deste homem, e quando eu voltar da viagem, eu vou indenizar quando mais precisar. Verso 36. Qual desses três parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: vá, procede tu do modo igual. Percebe que aqui os dois primeiros eram líderes, eram pessoas do povo de Deus ali, mas não quis ajudar, não quis nada a ver, que era de outra nação, que era da Síria hoje, samaritano. Foi lá, colocou aquele homem sobre o animal, ele passou um remédio, levou para a hospedaria, deixou lá, cuida dele aí, e o que gastar de voltar, eu vou então restituir você. E assim se cumpriu. Então, voltando aqui ao pensamento, ó, percebe que, vou voltar cá atrás um pouquinho mais, a gente entender um pouco aqui do que está falando para vocês. Dentro de Mateus, essa relação entre o amor e o serviço, nós falamos aqui, o compromisso de amar o próximo vai levar um impulso ao serviço social. Também o reconhecimento divino, a recompensa vai vir, como eu acabei de comentar aqui. Aqui está a ação social. Vamos dizer, esse prato aqui é bom ou não é? Uma vez eu estava numa casa, e era noite, quando eu acabei de chegar, a irmã, vamos jantar. E aí, confesso para vocês que eu estava com fome, e aquilo caiu muito bem, com arroz, um feijão, uma saladinha de tomate, depois eu fiz tudo com a família, depois a comida batizou, mas caiu muito bem. Então aqui é a ação social para as pessoas. Sopão, né, ou seja, macarrão. Quantos aqui já comeu aquele macarrão comprido, grande, uns anos atrás? Os mais jovens vão lembrar. Eu chamava aquele macarrão, sabe de quê? De lombriga, mas era gostoso, a gente comia lá na escola, né? Achava bem interessante, brincadeiras à parte, tá? Pedir discernimento a Deus para ajudar quem precisa, tá? Então isso, quem é da asa aqui da igreja ou da APA, pede a Deus discernimento para saber quem de fato precisa. A igreja, próximo da minha casa, na cidade de Lemar, a irmã lá, ela fez uma varredura, e ela tirou 7 pessoas que pegavam a cesta básica que não precisavam. Ela tirou 7 famílias. As pessoas já estavam trabalhando, andando de carro e tudo mais, e recebendo cesta básica da igreja. Então, a igreja deve investigar para saber isso aí. Aqui, ó, é Moçambique, tá? Aqui, nessa foto aqui, como está claro, é água que cai a chuva dentro de um pequeno buraco ali, a água fica armazenada ali, eles vão lá e pegam água. Com esse galãozinho, eles tentam passar aquele dia. Agora imagina, ficar sem um banho, as roupas deles são roupas bem surradas mesmo, com as roupas bem rasgadas mesmo. Imagina alguém que mora na rua, tá? A falta de água aqui, ó, na África, tem levado eles a apareceriam, juntar água da chuva ou como eles acham. Só que eles andam bastante para achar água, tá? A parábola samaritana é um serviço de modelo. Está aqui, ó, oportunidade ao redor, observar quem precisa, até mesmo no meio dos nossos irmãos. Vocês sabiam que tem igrejas que às vezes o irmão da igreja precisa, mas ele prefere, a liderança da igreja prefere ajudar os de fora do que os de casa? Você conhece igrejas assim ou pessoas assim? Então Deus fala para mim e para vocês esta manhã: ajuda-os de casa primeiro, depois os de fora. E aí, ó, a resposta compassiva, a compaixão com a motivação para o serviço, a disposição para sacrificar recursos em prol de outros. E aí Jesus aqui está para servir como Ele nos ensinou. E aqui superando barreiras, abordando as barreiras sociais e culturais no serviço, com um amor transcendente de diferenças. Agora, quais lições que eu aprendo com esse texto que nós acabamos de ler? Primeiro, o amor ao próximo demonstra uma atitude, tá? Às vezes eu não preciso de falar muita coisa, mas a atitude nossa faz a diferença. Segundo, o amor vai além das palavras. Como eu falei, eu estou orando por você. Quantas vezes eu já ouvi essa frase? Porque já passei por algumas necessidades na vida e alguém falou assim: estou orando por você e vai dar tudo certo. E a pessoa tinha como ajudar. Eu parei e pensei assim: bom, não vou calcular ninguém, porque nós temos um Deus lá no céu. Pergunto para a igreja: quem é o nosso pastor? É o pastor local ou Jesus Cristo? Mas o que as pessoas fazem? Pastor.
Ah, mas ele é pastor. Não importa, ele é ser humano como eu, como você. Nosso pastor é Jesus Cristo. Agora, a palavra R, respeito, devemos respeitar todas as pessoas. Pode ser uma criança, pode ser um juvenil, pode ser um andarilho, pode ser um bêbado, pode ser quem for. Respeitar todas as pessoas, incluindo autoridades, mas acima de tudo, nós temos o pastor dos pastores, que é Jesus Cristo. Além do mais, ajudar o próximo vai além das diferenças. Quarto, a bondade não depende de posição social. Quinto, ajudar o próximo exige o quê? Sacrifício. E aí, o maior sacrifício é esse aqui, ó, porque Jesus se doou para nós ao dar o quê? O seu tempo, a sua vida, onde lá? Na cruz do Calvário. A maior ação social de Jesus foi isso aqui, ó. Pregar, curar, ouvir, ajudar, orientar e mostrar o reino dos céus. Em João 14, 18 ele fala, ó, eu não vos deixarei órfãos, eu irei, mas voltarei, e o vosso coração há muito de se alegrar quando Cristo voltar. Esse Jesus aqui, ó, serviu as pessoas e acabou morrendo para nos dar o quê? A vida eterna. A totalidade de sua vida e ministério é vista como um modelo supremo de serviço e compaixão, ato de dar a vida para salvar e a redenção ou redimir a humanidade deste mundo de pecado. E aqui ensina mais a justiça, os ensinamentos de Jesus mostra justiça, misericórdia e amor ao próximo. E somos desafiados a ir além das estruturas sociais e religiosas, que era da época, como hoje também, nós somos orientados a ir além disso também. O sacrifício final de Jesus foi esse aqui, ó, ao deixar o céu e vir com amor incondicional. Porque o amor humano passa, mas o amor de Deus permanece. Amar o próximo como a ti mesmo, não faça o que outros não querem que façam contigo, ou seja, fazer o que tiver de fazer para ajudar o próximo. Se eu posso ajudar, ok. Se eu não posso, eu apenas vou orar, mas deseja sempre o bem para o próximo. E Jesus passou por todas essas fases aqui, ó, ajudando tudo e a todos. E ele está o quê? Voltando. E aí nós teremos um novo céu e uma nova terra. E em breve vamos morar com Jesus para sempre. E aí nunca mais haverá isso aqui, ó, desigualdade social. Porque muitos têm muito e outros têm nada. Isso vai acabar. E aí ele vai estar conosco em todo o tempo, até o fim. Palavra de Jesus. Aí minha pergunta: você quer receber um abraço de Jesus? Quantos querem? E aí vem a outra frase aqui, ó, está na sequência. Eu quero Cristo hoje e sempre. Já ouviu essa frase aí? Quantos já ouviu? Vamos falar junto? Eu quero Cristo hoje e sempre. Esse foi só um ensaio, agora a gente vai falar mais forte, né? Vamos lá? Eu quero Cristo hoje e sempre. Por quê? Ó, o que você deve lembrar? Vamos ver a próxima imagem. Em verdade, vamos ler todo mundo junto? Em verdade vos digo que sempre que o fizeste para um destes mais pequeninos, a mim o fizeste. Mateus 25, verso 40. Então lembre-se disso. Se a gente fizer isso, estamos fazendo o que Jesus pede. E assim nós estaremos nos preparando para o reino dos céus, que é a volta de Jesus. Igreja, convido a Renata para cantar hoje a mensagem dessa manhã. Enquanto ela canta, você pensa o seguinte: se eu quero que Jesus volte, se eu quero estar no céu, o que eu devo fazer? Eu devo procurar agradar a Deus e agradar a pessoa de Jesus Cristo. E aí, enquanto ela se prepara para cantar, eu quero terminar em último texto com você, que está no texto de Apocalipse, capítulo 22, verso 20. Apocalipse 22, 20 está a última citação, que quando Jesus voltar, deve ser a minha, a sua e a nossa oração. Diz assim, capítulo 22, 20 diz assim:
Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Então, para que Cristo volte logo, devemos continuar orando, pregando, vir na igreja e nos preparando para a volta de Jesus. Isso chama-se comunhão diária com Deus. Orando, estudando a Bíblia, vindo para a igreja e falar do amor de Jesus. Quantos nessa manhã tem o desejo de, a partir de hoje, de servir a Jesus e as pessoas? Não no sentido de falar assim, eu quero ser servido, não, mas servir a Jesus e ao próximo. Que Deus assim possa abençoar você, sua casa, sua família, a você do canal Voz de Deus também, que a graça de Deus o ajude a você a entender essa compaixão em ajudar o próximo, seja com dinheiro, com roupa, com remédio ou com alimento, mas Deus irá capacitar e instruí-lo a fazer o melhor para Jesus. E que o Espírito de Deus habite sobre você e sobre nós. E ao termo dessa música, nós possamos olhar para Jesus e em breve vamos estar com Ele para sempre. Nunca mais nada do terral, só eterna felicidade. É tempo, Melissa Barcelos.
Então, não perca mais tempo. Aquilo que você e eu pudermos ajudar, ajude o próximo, porque às vezes a recompensa ela não virá da terra, mas virá do céu. E Deus irá capacitar cada um de você e a mim a fazer o que tem de fazer para o próximo dentro das nossas possibilidades. E que Deus abençoe a cada um de vocês e a sua família e a todos nós nessa noite. Vamos orar? Santo Deus, querido Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela palavra aberta, obrigado pela palavra cantada. Verdadeiramente possamos cada dia nos preparar para a vida de Jesus. É tempo de orar, buscar, nos consagrar, nos entregarmos ao Senhor. É tempo de continuar a pregação da Tua palavra, de servir e de preparar não só nós, mas preparar outros também para a volta de Jesus. Perdoe nossos pecados, obrigado por tudo. Nos abrace e nos ajude a ter um espírito de humildade, de mansidão, de domínio próprio, de amor para com o Senhor e para com o próximo. E que assim possamos servir a Jesus e servir ao próximo também. Capacite essa igreja, a todo esse distrito e as nossas vidas também. Obrigado por tudo. E assim todos juntos vamos orar a oração que Cristo nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês, tenham um bom sábado, um bom almoço, e que a graça e a paz de Jesus sejam com vocês. Amém.